Bom, olá, professor Cássio Moreira de volta. Vocês vão me perdoar um pouquinho que eu estou quase sem voz, tá? Mas vamos adiante. Hoje a gente vai ver a terceira aula de Economia Brasileira e Internacional do curso técnico à distância em administração, onde a gente vai continuar um pouquinho da onde a gente parou na aula passada e começar a falar principalmente a partir do governo Vargas, com a ascensão na Revolução de 30, né, até o governo JK em 1955. Ao longo desse processo, o Brasil vai viver o chamado processo de substituição de importações. Então, é esse o panorama que a gente vai ver hoje. Até 1930, embora houvesse indústria no Brasil, a indústria não era a prioridade do governo. E até o governo era eleito de forma pouco democrática, ou seja, uma parcela muito insignificante da população brasileira tinha direito a voto, as mulheres não tinham direito a voto, e essas eleições eram eleições manipuladas, chamado voto a cabresto. Nesse contexto que vai surgir duas candidaturas. A candidatura representando o presidente Washington Luiz, de situação, da chamada política de café com leite, e também o candidato do Washington Luiz vai ser chamado Júlio Prestes, representando São Paulo. O Washington Luiz também era de São Paulo, que de certa forma vai romper um pouco o acordo de alternância entre São Paulo e Minas Gerais. E a candidatura de oposição vai ser de Getúlio Vargas. Como essas eleições, como eu comentei anteriormente, não eram eleições claras, democráticas, vai vencer o candidato da situação, como era o esperado, Júlio Prestes, e aí a candidatura de oposição não aceita isso e acaba acontecendo um golpe que vai impedir, né, que tome posse o Júlio Prestes e vai derrubar o presidente atual, Washington Luiz. Vai ser nesse contexto, então, que vai ascender Getúlio Vargas ao poder. Logo que o grupo do Getúlio Vargas chega ao poder, começa cada vez mais a aumentar a visão, o discurso, que a industrialização brasileira deveria ser objeto de política econômica. Então, na verdade, a década de 30 vai ser uma ruptura entre o modelo agroexportador, que a gente viu na aula passada, com o chamado modelo urbano-industrial, né, por meio do governo Vargas. Não é que o café vai perder importância de uma hora para outra, ele vai paulatinamente. Até a década de 60, o café vai ser ainda o grande produto de exportação brasileira. Então, aos poucos, a indústria ela começa a ganhar dinâmica nesse processo. A literatura econômica chama isso do chamado deslocamento do centro dinâmico. O que significa essa palavra deslocamento do centro dinâmico? Que antes o centro dinâmico da economia brasileira era agrário exportador, ou seja, agrário café, exportador, exportando café para fora do país. Aos poucos, essa mudança vai ser de um modelo agroexportador para um mercado interno de produtos manufaturados, que no caso é a indústria. Então, o deslocamento do centro dinâmico do Brasil vai ser o período então que a determinação do nível de renda deixa de estar ligado ao setor externo e passa a estar ligado a consumo e investimento interno, ou seja, a formação do mercado interno. E para isso vai ser importantíssimo o governo Vargas, porque além de ele promover a expansão da indústria, ele também vai promover a expansão do mercado consumidor, especialmente por meio da legislação trabalhista na cidade, a CLT, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, além dessa mudança política, também o contexto econômico mundial vai favorecer essa transformação. Por quê? Como a gente viu na aula passada, a década de 30 vai ser marcada, no final da década de 20, vai ser marcada pela Grande Depressão, pela quebra da Bolsa de 29. Então a década de 30 ela vai ser marcada por essa depressão, por essa crise econômica mundial. Então, isso vai afetar também as vendas de café, que já vinham decrescendo, e isso vai afetar mais ainda. Então, a rápida queda da demanda por café e a reversão dos fluxos de capital vão acelerar esse processo e fazer com que até muitos que antes não aceitavam que o Brasil se aumentasse essa industrialização começam a ser simpáticos da ideia
desse processo. Esse gráfico ele é interessante porque ele mostra a evolução do PIB, do crescimento do PIB dos Estados Unidos e do Brasil. E notem que lá na década de 30 o crescimento do PIB do Brasil e dos Estados Unidos eram iguais, praticamente parecidos, né? Só que os Estados Unidos soube aproveitar melhor esse processo de forma mais consistente, né? Mas o crescimento, por um período pós-crise, né, o Brasil vai crescer mais do que os Estados Unidos. Bom, a gente tem que entender esse processo de industrialização brasileiro como em duas frentes. Uma frente que visava proteger a economia nacional por meio da proteção ao café, e outra que aos poucos visava o quê? Os incentivos à industrialização. Então, a primeira política que a gente vai chamar é a política de manutenção da renda, que eram políticas de defesa do café por meio da estocagem, da queima, ou seja, o governo comprava café, queimava café para tentar fazer com que a oscilação do preço do café não fosse tão alta. Então, e essa política era financiada em parte com crédito e emissão de moeda no governo Vargas. Antes, ela era financiada principalmente com endividamento externo, então aí vai ter uma outra mudança. Antes de Vargas, essa política de defesa do café, que já vai iniciar desde o Acordo de Taubaté, vai ser iniciada principalmente com financiamento, empréstimo. A partir de Vargas, ela vai ser usada muito por meio de emissão de moeda. E, de certa forma, a literatura até diz que o Vargas adota uma política de cunho keynesiano no Brasil, antes mesmo da obra de Keynes em 1936, a Teoria Geral do Emprego do Juro da Moeda. Notem a importância que teve essa compra e queima do café. Olhem a data de 1937, início do Estado Novo, da ditadura do Vargas. Ou seja, praticamente 70% da produção de café o governo queimava, né? Produziram, eram destruídas, para fazer com que a renda dos cafeicultores permanecesse, né, estável e não caísse. Bom, essas políticas de defesa do café, então, paulatinamente, vão começar a fazer com que tenha um deslocamento da demanda, antes de um mercado externo, agora para mercado interno. Além de problemas do balanço de capitais, porque com a crise internacional e com a queda de café, o governo tinha que desvalorizar o câmbio para favorecer as exportações. E essa desvalorização do câmbio, ou seja, fazer com que o produto importado fique mais caro, favorecia a produção local desses produtos, o que isso que a gente vai chamar de substituição de importações. Então, os produtos importados eles vão se tornar mais caros e difíceis de serem adquiridos, e isso vai fazer com que tenha uma dificuldade da importação desses produtos, né, e incentivar a produção nacional deles. Também, aos poucos, vai começar a cair a rentabilidade do setor cafeeiro e uma transferência de capital, que antes era todo reinvestido na produção de café para exportação, começa a ser investido, né, na indústria para abastecer o mercado interno. Então, aos poucos, o setor doméstico, ou seja, de indústria, começa a ganhar importância frente ao setor exportador, a agricultura. Esse gráfico é interessante porque ele vai te mostrar como a agricultura ela começa a perder importância no PIB e a indústria começa a ganhar importância. Então, notem que lá na década de 40, a agricultura ainda era mais importante que a indústria. Vai ser a partir da década de 50 e 60, especialmente, que a indústria vai passar à frente. E hoje é o setor de serviços que está à frente desse processo. Então, como eu comentei logo no início, a Revolução de 30 ela vai ser marcada pela derrubada do presidente Washington Luiz, o impedimento da posse do presidente eleito Júlio Prestes, não confundir com Luiz Carlos Prestes, né? E a ascensão da oligarquia, que é gaúcha, nordestina, uma parte de Minas, ao poder, ao centro do poder com o governo Getúlio Vargas. Bom, notem que quando Vargas chega ao poder, ele mantém ainda alguns compromissos, né? Ele não desloca completamente aquele núcleo do poder ligado à cafeicultura, ligado à terra. Ele, aos poucos, ele começa a dominar esse núcleo,
mas ele não rompe completamente. Tanto que a legislação trabalhista, quando ela vai ser implementada no Brasil, ela vai ser implementada apenas para a cidade. Ou seja, o grande latifúndio, os grandes fazendeiros não vão ser afetados com a legislação trabalhista. Só a partir do governo João Goulart que a legislação trabalhista ela começa a se expandir para o campo também. Então, na verdade, isso a gente chama de urbanização da hegemonia, ou seja, isso, a legislação trabalhista sendo aplicada apenas para o trabalhador da cidade, vai fazer com que exista um êxodo rural, ou seja, as pessoas cada vez mais começam a sair do campo indo para a cidade. Esse processo a gente vai chamar de industrialização fechada. Por que fechada? Porque ela meio que começa a desincentivar as exportações e começa a incentivar a produção local de produtos. Em vez de tu importar produtos manufaturados, tu começar a produzir internamente. Então a gente chama essa industrialização fechada, protecionista, no sentido que ela visa atender o mercado interno por meio de algumas medidas que a gente vai ver agora. Basicamente vão ser 4 medidas que vão ser implementadas nessa política de industrialização brasileira. Elas não vão ser feitas ao mesmo tempo, elas vão ser feitas ao longo de um período. Especialmente no primeiro governo Vargas, que vai de 30 a 45, vai ser usado muita desvalorização do câmbio para promover a industrialização, a substituição de importações. Mas a partir do governo Dutra, que vai ser de 45 a 50, a gente vai ter muito controles de câmbio. No governo JK, no segundo governo Vargas, que vai de 51 a 54, vai ser usado muito taxas múltiplas de câmbio. O que são essas taxas múltiplas de câmbio? Dependendo do que vai ser importado, por exemplo, tu vai importar... Isso aqui é a lei. Tu vai importar bens de luxo. Então tu tem um tipo de câmbio. Tu vai importar máquinas e equipamentos. Tu tem outro tipo de câmbio. Então isso são as chamadas taxas múltiplas de câmbio. O quarto tipo que vai ser adotado, especialmente no governo JK, vão ser as tarifas aduaneiras. Ou seja, quando tu importa um produto, tu paga imposto sobre aquele produto. Então o governo pode, por meio disso, fazer com que as importações comecem a ficar mais caras para poder favorecer a produção local dos produtos. O PSI, o Processo de Substituição de Importações, que é a estratégia que o Brasil vai adotar para a sua industrialização, ele tem uma sequência lógica. Primeiro, o início do estrangulamento externo gerando escassez de divisas. O que é estrangulamento? Estrangulamento, por exemplo, quando alguém é estrangulado, essa pessoa ela não vai morrer pelo estrangulamento, ela vai morrer pelo quê? Pela asfixia, ou seja, o estrangulamento vai impedir com que tenha a passagem de oxigênio. Então vamos ler esse estrangulamento externo como a dificuldade de se obter divisas. O que são divisas? Divisas são moeda estrangeira, ou seja, libra, dólar, moedas que que o país pode usar para poder fazer transações com o exterior. Até, por exemplo, se eu vou importar um produto, ninguém vai aceitar que eu pague em reais. Vão aceitar que eu pague em euro, em dólar. Então, o Brasil tem que acumular euros, acumular dólar para poder ter divisas. Então, o início desse estrangulamento externo, espero que vocês tenham entendido o que é o estrangulamento externo, ou seja, a dificuldade de se obter divisas, ele é gerado por uma escassez de divisa. O que é essa escassez de divisa? O governo tenta controlar a crise, ou seja, por exemplo, tem uma crise internacional, a quebra da Bolsa de 29, as exportações de café caem, a dificuldade de exportar café cai. Então, o que acontece? O governo desvaloriza o câmbio, essa desvalorização do câmbio incentiva as exportações e dificulta as importações. E aí, o que acontece? Tu começa a produzir internamente, só que ao mesmo tempo que tu começa a produzir internamente, tu começa aos poucos o quê? Migrar capital que vai para implantar café para exportar para a indústria. Então a tua queda da produção de café começa a diminuir, por consequência a próprio volume de exportações começa a diminuir, e a necessidade de tu importar cada vez mais coisas, porque tu está industrializando o país, aí tu precisa cada vez mais de máquinas e equipamentos, tu começa o quê?
a necessidade cada vez mais de divisas que eram recebidas por meio da exportação de café que tu está começando a desestimular. Então isso é chamado de estrangulamento externo. Ou seja, gera-se uma onda de investimentos nos setores substituidores de importação, aumentando a renda nacional e a demanda agregada. Esse aumento da renda agregada faz com que aumente também o volume das importações. E aí leva um novo estrangulamento externo. Recapitulando, porque talvez seja parte da explicação mais difícil de entender. O estrangulamento externo significa que o governo começa a priorizar a indústria. Quanto mais a economia cresce, industrial, mais gera demanda e mais gera necessidade de novos produtos a serem importados, tanto máquinas quanto bens de consumo. E essa necessidade de tu importar essas coisas faz com que tu tenha necessidade de ter divisas para importar. Só que essas divisas são geradas pelas exportações de café que tu está desestimulando. Então, na verdade, isso é chamada estrangulamento externo e o processo que está por meio do processo de substituição de importações. Bom, o motor, então, do PSI vai ser o quê? O estrangulamento externo. Ou seja, quanto mais tu substitui importações, mais surgem necessidade de outras importações e necessidade de divisas para poder importar isso. Algumas características do PSI. É uma industrialização por etapas, ou seja, ela não visa substituir todos os departamentos da economia. Por exemplo, primeiro começou com os bens não duráveis, para depois os bens duráveis, e depois os bens de capital, que são máquinas e equipamentos. Também foi feito ao mesmo tempo um pouco os bens intermediários, que é a infraestrutura, ferro, aço, enfim, matéria-prima. Mas ela não vai ser feita toda ao mesmo tempo, ela vai ser feita por etapa. Primeiro bens não duráveis, depois bens duráveis. Tá? Então, como é que se fazia? Pegava a pauta de importação, o que o Brasil importava, e via. O Brasil importa mais sobre isso, então vamos começar a substituir isso. Aí daí a pouco a pauta de importação mudava. Né? Aí olhava, o que se importa mais? Agora se importa mais isso, vamos começar a substituir isso. Então, essa é uma característica do processo de substituição de importações, que no caso brasileiro ele vai começar principalmente com os bens não duráveis, depois os bens duráveis, depois bens intermediários e por fim lá no governo Geisel, nos bens de capital. Aqui é a estrutura da produção doméstica, importação de produtos manufaturados, é interessante vocês darem uma olhada, ou seja, eu tenho os bens intermediários, eu tenho os bens de consumo, bens de consumo, eu tenho os bens de produção, né? Notem aqui a produção de bens não duráveis e duráveis, né? Bens de consumo não duráveis e duráveis e bens de produção, um total de manufaturados. E aqui a produção doméstica e a importação. Tá? Bom, outra característica é a tendência do desequilíbrio externo, por várias razões. A política cambial, ela transferia a renda da agricultura para a indústria, chamado confisco cambial. O que transferia? Ou seja, imagina que tem um barão do café lá, que ele tinha milhares de extensão, uma grande extensão de terra que produzia café. Aí o filho dele foi estudar na Europa e volta para o Brasil. Só que o filho dele não quer mais plantar café, ele quer abrir uma indústria. Então, aos poucos, ou seja, começava a transferir capital da agricultura para a indústria. E também o que acontece? Como o governo acabava desincentivando as exportações de café e usava essas divisas para importar máquinas e equipamentos, tu começava a ter uma política cambial que transferia a renda do setor exportador para o setor industrial interno. Mas também isso gerava uma indústria cada vez mais sem competitividade, porque era uma indústria que era fechada, sem exposição à concorrência externa. E quanto mais o país se industrializava, mais crescia a necessidade por novas importações de outros produtos que antes não eram necessários e agora começam a se tornar necessários.
Uma dificuldade do processo de substituição de importações é que ao longo do processo o Estado começa a ter uma participação cada vez maior, porque a indústria muitas vezes, a indústria privada, ela não tem interesse de assumir elevados riscos, né? A princípio, então, o Estado caberia 4 funções principais, ou seja, a adequação do arcabouço institucional, das regras, das leis, da estrutura à indústria, a própria legislação trabalhista, né, que vai favorecer a industrialização, a geração de infraestrutura básica, ou seja, energia elétrica, enfim, fornecimento dos insumos básicos, né, matéria-prima, e captação e distribuição de poupança também, no sentido para poder incentivar o investimento na indústria. Então, quanto mais avança o processo de substituição de importações, mais aumenta a necessidade de planejamento, e aí a capacitação, né, a qualificação dos funcionários do Estado para poder fazer esse planejamento, que é necessário, não foi feito da forma que deveria, e também financiamentos crescentes disso. E aí vai gerar um problema de endividamento, porque como é que o Estado vai se financiar? Ele pode se financiar por meio de poupança compulsória, ou seja, poupança obrigatória. O exemplo de poupança obrigatória é o FGTS, hoje, né, o FGTS. Quando tu trabalha na iniciativa privada, uma parte do dinheiro fica guardada, para caso tu seja demitido, tu poder sacar esse dinheiro. Enfim, então, e também por meio de endividamento externo e emissão monetária, que acabava gerando inflação, né, endividamento externo, dívida externa. Também, esse processo ele começava a favorecer a concentração da renda, porque a partir do momento que o setor industrial começava a crescer, especialmente localizado em alguns setores, aqueles empresários daqueles setores começam a ter ganhos cada vez maior, até pela proteção que eles tinham, né, do Estado. E isso começa a gerar o quê? Uma concentração da renda, uma transferência de renda do campo para a cidade e também desequilíbrio no mercado de trabalho, ou seja, a mão de obra começava a receber relativamente aos donos do capital, das máquinas, equipamentos, começava a ganhar menos, ou seja, tu começava a ter uma concentração da renda, né, para a classe de empresários em detrimento da classe trabalhadora. Então esse protecionismo e a concentração industrial vão permitir preços elevados e altas margens de lucro para as empresas, o que favorece a concentração da renda. Outra dificuldade também do financiamento vai ser o quê? A escassez de fontes de financiamento. O Brasil, da década de 30, 40, 50, ele não tem um mercado financeiro estruturado bem, quase não tem mercado financeiro. Então o governo ele não podia se endividar internamente por meio de colocação de títulos públicos. Ele só poderia se financiar aumentando o imposto, se endividando externamente ou emitindo moeda, né? Enfim. Então, desde já começa a surgir a necessidade por uma reforma tributária que ainda é tão necessária até hoje. Bom, pessoal, embora o governo comece a diminuir a participação da indústria no PIB, a indústria ela vai ter um papel crucial nesse processo. Basicamente, a gente pode atribuir 5 funções para essa indústria. A primeira função, liberalização de mão de obra, ou seja, cada vez mais o trabalhador do campo começa a ir para a cidade porque lá ele tem direito a férias, a legislação trabalhista, final de semana remunerado, enfim, e no campo ele não tem direito a nada, né? Também fornecimento e alimentos de matéria-prima, ou seja, quem é que vai fornecer alimentos para o trabalhador da cidade? Quem trabalha no campo. Transferência de capital, que eu já comentei antes. Geração de divisa, ou seja, vai ser por meio da exportação de café que o Brasil vai obter libras, dólares, para poder importar outras coisas. E também o mercado consumidor, ou seja, aquele trabalhador do campo lá que trabalhava de pé descalço na roça, agora ele já vai poder comprar um chinelo, vai poder comprar um sapato para ir na igreja, que antes ele ia de chinelo, ele vai poder começar a meio que comprar produtos que são gerados pela indústria que está sendo incentivada. Bom, então, alguns autores apontam que o relativo atraso do setor agrícola durante o processo de substituição de importações vai ser um dos entraves ao desenvolvimento brasileiro. E aí começa a surgir a ideia de reforma agrária, né, de aumento da produção no campo, do mercado consumidor por meio da reforma agrária. Já outros autores vão argumentar que a agricultura não representava esse entrave, dado que o setor primário cumpria aquelas funções
vistas anteriormente. Então essas duas correntes elas acabam meio que debatendo, né, sobre a agricultura no processo de substituição de importações. Aqui é a estrutura da produção doméstica, exportação e importação de produtos manufaturados. Produção doméstica, exportações e importações. Notem aqui, ó, que o café ele começa a perder importância, né? Até 41 e depois ele volta a ganhar importância, mas não tanto, né? Outros produtos começam a ganhar importância. Tu começa também a ter uma diversificação até da própria pauta de exportação primária, né, brasileira. Bom, pessoal, a gente viu o primeiro governo Vargas, que vai ser marcado por uma ditadura, que é o do Estado Novo, pela consolidação da legislação trabalhista, pela criação das principais empresas estatais, que muitas existem até hoje. No primeiro governo Vargas, a gente vai ter a Siderúrgica Nacional. No segundo governo Vargas, a gente vai ter a Petrobras, o BNDES, ou seja, várias instituições vão ser criadas no governo Vargas. E o governo Dutra vai ser um espaço entre os dois governos Vargas que, de certa forma, vai enfraquecer um pouco, embora não vai romper completamente com esse processo de substituição de importações, mas ele vai meio que enfraquecer o ritmo desse processo, especialmente nos 2 primeiros anos do governo do Dutra, né, que vai fazer com que favoreça muito a importação de bens de luxo, por exemplo. Bom, com o suicídio do Vargas em 54, que acaba meio que afastando um golpe que estava vindo, que estava surgindo para impedir a política nacional desenvolvimentista do Vargas, vai assumir o governo JK por meio de uma aliança entre o PTB antigo do Vargas e o PSD, né, do próprio Juscelino Kubitschek, ambos partidos getulistas que vão lançar ao poder JK como presidente e o vice João Goulart. Lembrando que nessas eleições se votava de forma separada para presidente e vice-presidente. Só que nessa eleição em específico, o vice e o presidente da mesma chapa vão ser eleitos. Bom, o governo JK ele vai ser eleito e vai lançar o slogan 50 anos em 5, né, por meio do chamado Plano de Metas, que era um audacioso plano que continuava o processo de substituição de importações e agora focado nos bens industriais, ou seja, bens duráveis, né, eletrodomésticos, automóveis, a indústria automobilística. Bom, o plano de metas é uma fase importante do PSI. Qual vai ser a lógica do plano de metas? Vai ser uma industrialização promovida não apenas para a realização do estrangulamento externo, mas para mudar a estrutura industrial brasileira e criar os chamados pontos de germinação. O que seriam esses pontos de germinação? Vão ser fábricas, indústrias que vão ser atraídas para determinado local e que vão acabar gerando todo um desenvolvimento ao redor. Por exemplo, como foi a GM em Gravataí. A ideia de tu trazer a GM para uma cidade, ela acaba trazendo um polo, né, naquela região, que matéria-prima, ou seja, peças para os automóveis, tudo começa a ser gerado em volta. Bom, então, pontos de estrangulamento, áreas de demanda insatisfeitas que vão ser aos poucos preenchidas pela substituição de importações, e pontos de eliminação, áreas que geram demanda derivada, ou seja, quando eu instalo a fábrica da GM, lá na fábrica, para eu produzir os automóveis, eu preciso comprar pneu, borracha, ferro, acaba meio que gerando uma demanda derivada. Então isso que significa pontos de germinação. Quais vão ser alguns aspectos relativos do plano de metas? Ele vai ser dividido basicamente em 3 pontos. Primeiro, o aumento do investimento das estatais em infraestrutura, especialmente transporte, energia elétrica. O Estado, de novo. O Estado vai ser extremamente importante para o processo de industrialização, não só do Brasil, mas para vários países do mundo. Estímulo ao aumento da produção de bens intermediários, aço, carvão, até porque é uma indústria que necessita muito, essa indústria, por exemplo, de automóvel, necessita de ferro, de alumínio, né, de energia elétrica.
o cumprimento das metas, então, vão ser basicamente satisfeitos. Grande parte das metas do plano de metas vão ser alcançados e alguns extrapolados, inclusive. Bom, aqui são algumas das metas. 711 crescimento do material de transporte, ou seja, muito acima da meta. Materiais elétricos e comunicação, 417%. Já os chamados bens não duráveis, um crescimento mais pequeno, menor, né? Perdão, um crescimento menor. E já os chamados bens duráveis, um crescimento muito acima, né? Esse período vai ser chamado Bossa Nova, ou seja, o Brasil começa a despontar com a possibilidade de uma grande economia, né? Quais vão ser os principais instrumentos do plano de metas? Crédito com juros baixos, por meio do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Avais para obter empréstimos externos e incentivos ao capital estrangeiro. Essa é uma das grandes críticas, né, ao governo JK. A forma do financiamento, especialmente de Brasília, vai ser a 31ª meta, né? Ou seja, enquanto as outras 30 metas elas estão, de certa forma, orçadas, o Brasília vai surgir meio assim, né, muito por vontade do presidente, especialmente até para poder fazer com que a expansão do crescimento industrial brasileiro também vá para o interior do país, né? O Brasil era um país muito concentrado no litoral, ainda o é, né? Mas graças à construção de Brasília que começa a ter uma ocupação e até expansão da frente agrícola para o meio do centro-oeste, do norte, enfim. Então o governo JK tem uma crítica que é a forma do seu financiamento, especialmente a Brasília, que vai fazer com que tenha um impacto inflacionário para o próximo governo muito grande. Alguns autores também criticam o governo JK porque ele acaba meio que enfraquecendo o projeto do Vargas, do nacional desenvolvimentismo, né? Porque ele começa a favorecer o capital internacional, o capital estrangeiro, né? E isso é uma das críticas, especialmente do setor mais nacional, pessoas mais ligadas ao nacional desenvolvimentismo, que o JK, embora tivesse na mesma aliança PTB-PSD da época, ele acaba meio que enfraquecendo esse projeto varguista, né? Chamado nacional desenvolvimentismo. Então, como eu comentei, vão ser problemas de financiamento, que muito vai ser por meio de emissão monetária, que vai gerar um impacto, uma aceleração inflacionária no final do governo JK. E também há uma deteriorização do saldo de transações correntes, ou seja, o Brasil começa a ter cada vez mais déficits, né? Ou seja, começa a precisar de mais dinheiro externo do que obter esse dinheiro externo. Ou seja, ele gasta mais dinheiro externo do que consegue trazer. E também tem um crescimento da chamada dívida externa nesse período. Tá? Então, alguns indicadores econômicos do plano de metas. A inflação. Notem como a inflação ela começa a sair do controle. O governo JK vai de 55 a 60, né, 56, 61. Esse período começa a ter uma aceleração da inflação, uma expansão da emissão de moeda, da base monetária, né, uma perda do poder aquisitivo do salário e aumento dos déficits externos e um aumento também substancial da dívida externa do país. Bom, então finalizamos essa aula, né? Vou deixar alguns textos, alguns outros vídeos complementares e bons estudos. Obrigado.